Ah. Senhoras e senhores, ou melhor, brasileirinhos, brasileirões, brasileironas, povo e povinho, estrangeiros e estrangeiras. O título da minha conferência desta noite diz muito do que será, mas não diz tudo o que ela poderá ser. O título da minha conferência é a importância de ser grande. Ser grande é muito importante. Eu tenho uma família onde todo mundo é grande. Meu avô, Tonico Santa Cruz, teve 2,20 metros de altura. Minha avó, Grifalda, tinha 1,80 de circunferência. Meu tio Ananias tomava grandes porres, foi um grande bêbado. Meu pai, Sófocles Santa Cruz, foi um grande torcedor do Corinthians paulista, o campeão do 4º centenário de São Paulo e dos 100 anos da abolição, que a princesa Isabel libertou os negros do trabalho grátis e jogou no trabalho gratuito. Axé ao viola, ao corigão e aos negões, que um dia serão libertos de verdade. Minha mãe foi grande e vocês vão entender quando eu contar a minha grandeza. Eu tive a infelicidade de herdar grande de família. Eu digo infelicidade porque o que eu tenho de grande, aliás, fora do normal, não é coisa comum. O que eu tenho de grande é, como dizia Nastácia Pedronovna, a dona russa, a russa, dona da pensão lá no Bexiga, vai ter isso grande assim lá em Itu. Pois é. Muita gente podia achar até que ter uma coisa no corpo grande assim e desproporcionada pudesse ser motivo de encontrar emprego para essa coisa. Mas não há possibilidade de usar tal coisa grande assim. Porque as pessoas, quando virem ao vivo e a cores, via Embratel, a coisa grande, podem ficar tomadas de pânico imediato. Vocês não imaginam. A senhora que está aí na primeira fila, imagina o tamanho da coisa? É claro que não imagina, porque se a senhora imaginasse, já ia ter um piripaque logo de saída. Já tive vários apelidos por causa da coisa grande. Aliás, das coisas grandes, porque não é uma só. São 2 coisas grandes que têm praticamente a mesma função no meu corpo. Se eu mostrasse agora a ponta da coisa, já seria um tumulto na plateia. E se eu mostrasse a coisa inteira, as 2 coisas, não ficaria sem medo na plateia. Porque quem tem medo. O senhor já viu a minha coisa grande? Aliás, as 2 coisas grandes? Ou os meus 2 grandes acessórios? Grandíssimos? Pois nem queiram ver. Mas, na verdade, se eu não mostrar as coisas grandes, minha conferência não vai valer nada, né? Por isso, eu peço um pouco de silêncio, porque vou tomar coragem para mostrar as coisas grandes. Se houver alguém que se impressiona na plateia, queira sair ou fechar os olhos. Coragem. Lá vou eu. Atenção. 1, 2, 3. Eu falei que eram 2 coisas grandes. Vocês só viram uma. Olha aqui. Vê direito a outra. Sou o tio Samuel, pés da grandeza do país. Herdei da minha família a origem da raiz.
Rei, 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 meu primo Ixará, hei de pagar a dívida, com o tempo eu chego lá. Calma, calma, calma. Primeiro, sapateiros, mulheres e crianças. Por falar em sapateiro, não há um sapato que caiba em meus pés desse formato. Por isso estou sem sapatão. O meu sapato foi para a revisão dos 1.500 e eu tive que vir com os pés descalços, o que aumenta o poder hipnótico dos meus pés, enormíssimos. Como podem ver, eu saí bem a cara da minha família. Só que eles são todos grandes em tudo. Eu tenho só esses 2 pés que a terra vai demorar muito para comer. Sobre mim, disse uma vez o filósofo de Sorocaba, o Dr. Marco César. Que Deus o tenha em santa glória. O Samuca Santa Cruz pode ser paulista do Bexiga, mas os pés dele são da mesma procedência que o nariz de Juca Chaves e as orelhas de César Caos. São de Itu. A importância de ter o pé grande foi o motor da minha atribulada vida desde que nasci. Fiz minha mãe sofrer demais. Ela estava esperando um bebê grande e eu saí de cabeça. Mas quando chegou a hora de sair os pés, vocês imaginam o sofrimento da minha pobre genitora. Meu pai, eu lembro, eu era pequeno e ele pisava com o calcanhar do sapato. Pisava com raiva no meu pé e dizia: exagerado, estragou o melhor prazer da minha vida. Eu não entendia a profundidade do que ele dizia, mas agora eu entendo. Quando criança, eu sofri muito, mas alguma vantagem eu tive por causa dos meus pés. Quando alguém perguntava se uma coisa vai dar certo ou não, eu falo: vai dar pé. E dá pé mesmo. Dá mais pé que tapete de baile de machada com bebida grátis. Mas se por acaso eu tento algumas profissões, e como tentei. Fui vendedor de bilhetes de loteria. Cada um que não ganhava, bem, eles se manifestavam de várias formas. Se eu estava no bar, alguém punha a cerveja em cima do meu pé. Para que isso? Eu dizia. Para gelar o maior pé frio do universo. Nem o final! Nem o final! Eu procurei emprego minha vida toda. Desde rapazinho eu procurava emprego, mas todo emprego que eu arrumava, o meu pé atrapalhava. Foi aí que eu encontrei o homem da minha vida, aquele que ia garantir a minha sobrevivência durante todos esses anos. Estou falando do Dr. Skoll. No dia em que me apresentaram o Dr. Skoll, foi um delírio. O médico olhou os meus pés e foi logo dizendo: oi, bota aqui o seu pezinho bem juntinho ao meu. Daí ele mandou filmar, fotografar e esculpir os meus pezinhos. E foi então que eu consegui um emprego permanente, fazendo propaganda do Dr. Skoll. Foi um emprego que deu pé. Mas um dia, até ele me abandonou. Para variar, a inflação desempregou meio mundo. E nesse meio mundo estava eu. O Dr. Skoll chegou para mim e disse: Samuel, a coisa está ficando preta. Daí eu respondi para ele: Dr. Skoll, se eu tivesse medo da coisa preta, eu nem teria nascido. Para começar, a coisa preta sou eu, Dr. Skoll. Daí o Dr. Skoll disse que nunca tinha reparado que eu era uma coisa preta. Vai ver que ele só olhava para os meus pés e pensava que eu estava de meias pretas. Por falar em preto, eu não sou racista. Não tenho o menor preconceito contra branco. Mas preconceito é como hemorroidas, né? Ninguém diz que tem, mas muita gente que tem. Ou, para falar de algo
menos atrás que hemorroidas e mais para frente, o racismo é como o dólar. Quem tem, não fala que tem, a não ser na hora de gastar. Eu fui discriminado em uma indústria de refrigerantes, lá em Interlagos. O porteiro achou que eu, com essa cara, havia matado umas 20 pessoas. Por várias vezes segurei minhas mãos e mordi minha língua. Depois veio uma pessoa da promoção que me atendeu na portaria mesmo. Não vou falar o nome da indústria, mas por vingança não compro nem bebo mais Pepsi-Cola. Mas eu estou acostumado. Porque sei que o racismo não tem nada a ver com a cor de pele das pessoas. Tem a ver com o bolso. Quem é maltratado, na verdade, é o pobre. Aqueles que andam com uma mão atrás e outra na frente. E o negro é pior que o pobre, porque é negro. Além de pobre, também está pintado de preto. Então, o negro não tem uma mão na frente e outra atrás. Para poder viver mais ou menos, o negro tem que botar as duas mãos atrás. Senão confunde o que ele leva atrás com buraco de tatu. Eu acho que preto e branco é tudo a mesma coisa. Quando presta, presta mesmo. Quando não presta, não presta mesmo. Dizem que uma vez o senhor Silva, jogador do Santos, estava noivo da irmã do Pelé e chegou falando: "Puxa, Pelé, ontem eu e sua irmã fomos a um clube aqui em Santos e não deixaram a gente entrar. Eu fiquei puto da vida." Daí o Pelé falou: "Eu entendo bem isso. Também já fui preto." Para vocês verem que ser preto ou branco é uma questão de poupança, ações, CDBs e dinheiro verde, que tem o retrato do homem da cabeleira. É o famoso George Washington. Cada vez que vejo um crioulo reclamando da vida, eu digo logo: "Calma, meu filho. O culpado de tudo isso foi o Rui Barbosa, que não pagou a indenização depois da Lei Áurea. Ele não assinou a carteira de trabalho de ninguém, mas acho que agora chegou a hora dos pretos viverem numa boa. Estamos na era do pagode, onde se salva quem pode. A situação está ficando um tanto negra. Como dizia o Dr. Skoll, quem poderá viver melhor numa situação negra que o próprio negro?" Não tenho tempo do negro e do branco. A gente ficava... Desculpe. No tempo do negro e do branco, a gente ficava muito em evidência. Todo mundo enrabava a gente. Mas agora é tempo de preto no preto. E o que dá para ver mais é a bunda de branco. Tudo isso com o devido respeito. Mas a gente só respeita, na verdade, de quem gosta. De jogo eu gosto muito. O primeiro jogo que eu tentei foi o futebol. Um primo meu levou-me para treinar no Corinthians. Quando o técnico me viu, naquele tempo eu era o grandão, foi logo dizendo: "Meu filho, a bola é pequena para você." Mas mesmo assim deixou eu treinar uns 15 minutos. Pisei no pé de 3 e mandei tudo para a ortopedia. Não era bem desse jogo que eu precisava. Até que um dia encontrei o jogo da minha vida. E foi então que eu encontrei uma profissão decente. Tratava-se do jogo do bicho. Fiquei conhecido como Samuca do Pezão. Fui um dos maiores corretores zoológicos da história do jogo do bicho em São Paulo e em todo o Brasil. Trabalhando no jogo do bicho, eu fiquei conhecendo melhor as pessoas. Isso porque o corretor zoológico é como se fosse um psicanalista. Todo mundo conta o sonho para ele
ler e ele tem que decifrar para saber qual é o bicho que o sonho merece. Uma vez um sujeito chegou para mim e disse: Samuca, eu sonhei que minha mulher tinha pulado o muro do vizinho. Eu achei que devo jogar no macaco. Daí eu disse para ele: meu amigo, eu acho que você deve jogar no touro ou no burro. Ou fazer um terno de grupo. 2 bichos de chifre e o burro. E é assim que eu interpreto o seu sonho. Para vocês verem como a gente é obrigado a penetrar no mais profundo recôndito das almas das pessoas quando a gente é corretor zoológico. Um dia, uma senhora chegou e me disse: seu Samuca, eu sonhei que meu filho, que está morando lá no Rio de Janeiro, veio me visitar. O senhor se lembra dele? Aquele que tem os cabelos enroladinhos, como um carneirinho. Aí eu pensei que, sonhando com meu filho, com o cabelinho dele, eu devia jogar no carneiro. Portanto, lascaía milhar 27, 27. Daí eu disse: negativo, dona. Melhor a senhora lascar o 9494, que é o grupo do viado. Não deu outra. Assim, interpretando o sonho das pessoas, eu comecei a identificar o brasileiro com os bichos. São 25 bichos. Portanto, 25 tipos de brasileiros. Mas desses 25, se reduzem apenas a 3. Tem a águia, que é aquela que vê de cima, mora na jogada, mergulha com fome e leva você no bico. Tem o leão, que nem ouve você falar e vai logo dando mordida. E tem o burro, que vai no bico da águia e leva a parada do leão. O burro é um animal muito injustiçado. É mais inteligente que a águia e o leão. E, no dia que aprender a dar coices, vai saber também que é o mais forte. O burro tem as orelhas grandes porque está acostumado a ouvir, mas ainda não aprendeu a falar. No dia em que o burro aprender a falar e a dar coices, pobre da águia e do leão. Tem outros bichos com que os brasileiros se parecem. Tem o macaco, porque o brasileiro não pode ver nada nos Estados Unidos que ele imita aqui. Se o americano solta um vento, o brasileiro exagera e se caga todo. Se o americano masca chiclete, ele masca chiclete. Se o americano canta e dança rock, ele dança e canta rock. Se o americano ganha a guerra, ele ganha a guerra também. Se o americano perde a guerra no Vietnã, aí o macaco faz de conta que não vê. Tem outros bichos também. Um dos que tem mais brasileiro parecido é o viado. Vocês sabem o que é um viado? Viado vive solto nas campinas, com grandes chifres na cabeça e corre para chuchu. Mas no Brasil, tem gente que cria em casa. Um outro bicho com que o brasileiro é parecido é a vaca. E deve ter muito, porque qualquer coisinha numa casa, qualquer briguinha você já ouve. Te dou uma porrada no meio dos seus cornos, sua vaca. Também tem o porco, que tem até torcida organizada. Aliás, o galo também tem. Urso nem se fala. Quem tem amigo sabe bem do que eu estou falando. Mas o que mais dá no Brasil, sem dúvida alguma, é zebra. Tudo é zebra. E o pior de tudo, a maior parte dos brasileiros vive de ter esperança na zebra. Música. Tanto jogo no Brasil que atrai multidões, quem dá o resultado são os dedos nos botões. Todo mundo duro, sem nenhum tostão, o jogo leva tudo na boca do glutão. A esperança do brasileiro é a Loteria Federal, a Loteria Estadual, a Loteria da Habitação, a Loteria Esportiva, a Loto, a Sena, o Jogo do Bicho, a puta que pariu. Passando pelas corridas de cavalo, pelo carteado dos clubes, pelas roletas dos cassinos clandestinos, pelo jogo de sinuca, até videopôquer. Onde
onde se joga só imbecil. Tem bastante gente jogando. Conheço um cara que jogou a casa, perdeu. Jogou o carro, perdeu. Jogou a mulher, perdeu. Daí eu cheguei para ele e disse: ô meu amigo, por que agora você não joga o cu? Hein, meu filho? Daí ele respondeu: e o que você pensa que eu perdi antes da casa, meu bem? Eu fico pensando quem ganhou. Isso porque o jogo tem sempre dois lados. Mas eu nunca vi um banqueiro pobre. Banqueiro de jogo, eu estou falando. Senão vocês podem confundir com banqueiro de banco mesmo, do colarinho branco. Desses, eu já vi muitos ficando pobres. Como, por exemplo, um dos maiores banqueiros do Brasil, que nem meias tem para vestir. E ele era sócio de um outro, que não tinha dinheiro nem para comprar cueca. À noite, quando rezo, sempre peço para Papai do Céu ajudar os banqueiros pobres do Brasil. Mas eu comecei falando do jogo do bicho e acabei falando do jogo da bicha. Agora me deu vontade de contar uma piada. Vou contar uma. A dona de casa reclama para o administrador regional: doutor, lá em casa está faltando água. O administrador responde: por que a senhora não faz uma queixa na Sabesp? Quem não entendeu não riu. Ou então, não riu porque não entendeu. Eu vou contar outra. Seu Mariano e Dona Ofélia moram numa casinha lá no Belém. Não tem televisão nem geladeira. A luz da casa é de lampião. Não gostam de ler à noite e receberam uma conta de 10 mil cruzados. Ué, será que ninguém gostou da minha piada? Eu vou contar outra. Um dia, o presidente da República acordou preocupado com a situação do povo, porque houve um aumento na gasolina. Daí, ele foi ao Palácio do Governo e disse: eu vou tomar providências. E a gasolina caiu. Deu para entender? Eu contarei mais uma. Deus foi para Brasília. Chegou na Constituinte e falou: por favor, os honestos que venham à minha direita. Ninguém foi. Daí, Deus estava tomando um cafezinho e chegaram 16 sujeitos perto dele. Um deles cochichou: mestre, Pai poderoso, nós somos os honestos. Aí Deus falou assim: e por que não se apresentaram quando eu os chamei na Assembleia? Para não desmoralizar, pois nós somos uma minoria. Deus rasgou a carteira de identidade na hora e pediu cidadania no Suriname. E foi assim que Deus deixou de ser brasileiro. Agora é surinamita. Aliás, para falar a verdade, Deus nunca foi brasileiro. Isso está na Bíblia. Porque se Deus fosse brasileiro, ele não tinha criado o mundo como criou. Se fosse brasileiro, descansava 6 dias e trabalhava meio expediente no 7º. E também, se fosse brasileiro mesmo, não tinha criado primeiro o homem, porque não iam falar mal dele. E quando criasse as águas do mar, não ia ser águas do mar, seria óleo do mar. Para poder comer peixe frito todo dia sem precisar fazer força. Aliás, se Deus fosse brasileiro, a nossa comida sumiria como por encanto. Aquilo que a gente não aproveita, porque assim o homem não precisaria fazer força nem para cagar. O brasileiro vive de sonho. Eu sonhei que eu fui para o céu e quando cheguei na porta do céu, São Pedro foi me recebendo assim: seu Samuel, o senhor não pode entrar aqui. Eu já fui bloqueando. É porque eu sou preto? Aí São Pedro disse: não, é porque você é brasileiro. Daí eu pensei que no céu o preconceito era diferente. E por que eu não posso entrar, São Pedro?
São Pedro respondeu: meu filho, na verdade, todo brasileiro vinha aqui para o paraíso, povo injustiçado, com perdão da palavra do Santíssimo, povo fudido, não há outra palavra. Mas aí começou a juntar brasileiro aqui no céu, e as coisas começaram a ficar diferentes, andou sumindo harpa, aparecendo umas nuvens do chapa fria, fizeram coisas horríveis com o arcanjo, mas ele não viu quem foi, porque estava de costas, não viu porque não quis. Então nós resolvemos mandar os brasileiros para o inferno. Você passa lá que eles te hospedam. Daí, no meu sonho, eu peguei o elevador e disse: desce. Baixou no porão. Quando a porta se abriu, eu já senti onde eu estava. Aí veio o diabo me receber, com os cornos, rabo e tudo. Bom sujeito. Foi logo dizendo: oi, Samuca, aqui no inferno você pode escolher inferno brasileiro ou inferno estrangeiro. Como eu sempre achei produto nacional uma merda, calculei: vou botar meus pezinhos no inferno estrangeiro, que deve ser um inferno mais caprichado. Mas eu perguntei: qual a diferença entre inferno nacional e inferno estrangeiro? Daí o diabo falou: olha, Samuca, o expediente é a mesma coisa. Das 6 da manhã ao meio-dia é banho de óleo fervendo. Do meio-dia às 2, almoço na brasa. Das 2 às 8, sauna 360 graus para esfolar. À noite, cama de espinho no meio de serpentes venenosas. É o nosso programa de temporada. Eu falei assim: é melhor ir para o inferno estrangeiro. E nisso passou o diabo preto, que me ouviu dizer isso e me piscou com o olho. Eu falei: epa, será que aqui a raça preta quer entortar? O diabo que estava falando comigo disse-me que ia até ali e já voltava. No que ele foi, o diabo preto se aproximou, bateu na minha mão e disse: brother, chegadão, meu chegadão, como anda a terra? Eu disse: anda mal. E ele falou: então tá bom, você é brasileiro, né? E eu falei: tá na cara. Não escolhe inferno estrangeiro, não. Escolhe inferno brasileiro. É uma dica que estou te dando. E eu disse: é a mesma coisa. Óleo fervendo, vapor 360 graus, cama de prego, cobra venenosa. Vou no estrangeiro que, pelo menos, é de melhor qualidade. Daí o capeta preto disse: isso mesmo. Tudo funciona direitinho. Agora no inferno brasileiro, a caldeira está quebrada há 1 ano e 3 meses. Portanto, o banho de óleo fervendo está morno. E a sauna está a 60 graus. Dá para curtir, está até um pouco fria. O fiscal da cama de prego, que passa a noite para ver se está todo mundo deitado, trabalha no inferno estrangeiro, à noite. E as cobras venenosas? Eu perguntei. O fiscal de camas de prego está no mercado de couros de cobra estrangeira. Ele leva o couro de cobra daqui para lá e de lá para cá ele traz eletrodomésticos, videotape, perfume, televisão. Deu para entender, brother? Quando eu ia responder, acordei. Estava com os pés descobertos. Cada vez que meus pezinhos ficam descobertos, eu tenho um pesadelo e acordo. Mas não caio da cama. Eu nunca caí na minha vida. Eu sou um homem de base. Com os pés desse tamanho, estou sempre com os pés da terra. Não há balanço que me derrube. Para falar a verdade, a única lei ao meu favor é a lei da gravidade. Mas agora ando com muita esperança. E a minha esperança é que venha logo essa Constituição. Assim a gente ia poder começar a brigar por outra. Eu fico imaginando como é que uma porção de gente inteligente, honesta, sábia, fica de fora dessa Constituinte, com 16 honrosas exceções. É claro que cada político vai pensar que eu estou falando dele. Eu sei quem são os 16 bons
que estão na Constituinte. Mas eu falo porque é segredo. Mas eu não falo porque é segredo profissional. É que eu sou cambono de pai de santo. E fiz um trabalhinho da prezada para esses 16 não morrerem esmagados pela avalanche de bosta que corre em Brasília. Nunca vi tanta cagada. Dizem que nego, quando não caga na entrada, caga na saída. E se esqueceram de dizer que branco, quando não caga na Câmara, caga na Assembleia. E quando não caga na Câmara, nem na Assembleia, caga no Congresso. Mas como tudo sai de baixo, acabam cagando no povo. Eu disse no povo. Porque pro povo, eles já estão cagando desde que chegaram as caravelas de Pedro Álvares Cabral. Aliás, eu devo corrigir um erro histórico aqui. Se bem que meu avô contava uma coisa do tempo do Império, que era de deixar as sinhazinhas de pentelho arrepiado. Um dia a princesa Isabel foi visitar a lavoura e viu meu avô, Tonico Santa Cruz. Pediu rápido ao feitor que mandasse meu avô trabalhar na Casa Grande. Quando o velho Tonico Santa Cruz chegou na Casa Grande, a princesa já estava lá. Ela mandou meu avô fazer a limpeza no quarto de cima e, nervosa, mandou que meu avô tirasse o que ele tinha na mão. Meu avô disse: Sinhá. E ela então disse que era uma ordem. Ele mostrou. A Sinhá assinou a Lei Áurea. De tanta emoção, esqueceu de assinar a indenização. Sabe como é? Os opostos se atraem, mas voltado para a lei. Eu vou dar um conselho para quem quiser enlouquecer todos os canalhas do Brasil. Com uma frase só, você faz o seguinte: arruma um caixote, vai na Praça da Sé, sobe no caixote e grita: Viva a Reforma Agrária! Daí você vai ver o que eu estou falando. Eu me lembro de um remédio que meu pai tomava. Aliás, eu também tomava. Na verdade, era um remédio que não era remédio. Era mais álcool que qualquer outra coisa. Chamava Vinho Reconstituinte Silva Araújo. Hoje, eu acho que o Brasil precisa rápido desse remédio. Um reconstituinte. A coisa está tão feia que mal acabaram de votar a Constituição e existe gente que está querendo mudar. Eu não mudo nunca. Meus pais não deixam. Eu sou o Samuel de sempre. Meu nome é Sam. Ou melhor, meu nome é bíblico. Meu nome é Samuel e meu apelido é Samuca. Ou Samuca Pé de Anjo. Ou ainda Samuca Bigfoot. Ou Tio Samuel. Eu tenho um parente que mora nos Estados Unidos da América do Norte. Já ouviram falar? Se alguém aqui já deve alguma... se alguém aqui deve alguma coisa a alguém, que levante a mão. Muito bem? E há alguém aqui que acha que não deve nada a ninguém? Pois eu vou dizer para vocês que pensam que não devem, mas devem muito. Vocês devem para o meu primo. E porque vocês devem para o meu primo, ele aproveitou essa minha conferência para vir fazer a cobrança. Só um instantinho. Good night, everybody. Tradução: boa noite para todos os bodes e para as cabras também, principalmente as cabras da peste deste país vizinho aqui do Brasil que se chama Nordeste. Eu vim aqui por convite de meu primo Sam. O nome dele é Samuel. E isso quer dizer que ele está muito bem de vida. Meu nome is Uncle Sam.
ou seja, eu sou o tio Sam, porém primo de Samuel. Eu quero dizer que, embora tenha pés muito grandes, a vida dele não dá pé. Ele me deve muito dinheiro. E quando falo em dinheiro, eu falo em cruzado. Eu não falo em cruzado, e sim em dólar. Vocês sabem o que é dólar? Eu duvido. Tem dois tipos de dólar aqui no Brasil. Um dólar usa farda e o outro dólar é exatamente da minha cor, mulato. Aqui nessa terra, o dólar mulato vale muito mais que o dólar oficial. Mas em compensação, o dólar oficial de cap, farda e canhão vale muito mais que mulata. Em meu país, temos até um candidato à presidência que é da cor preta. Aqui no Brasil, a maior parte dos pretos também é candidato. Esses negros são candidatos a eleitor. E só conseguirão serem eleitores se eu deixar de cobrar a minha dívida. Em meu país existe preconceito racial. Em muitos estados, os negros não podem entrar nos melhores hotéis, nos melhores clubes, nos melhores puteiros. Pois aqui é completamente diferente. Aqui o negro pode entrar nos melhores hotéis para serem carregadores de malas. Eles podem entrar nos melhores clubes para fazer limpeza, é claro. E pode entrar nos melhores puteiros para levar água quente ao quarto 9, por exemplo. Isso é o que eu chamar, deixe-me ver, aqui no meu bolso eu pedi para fazerem a tradução da palavra que eu quero ver. Aqui está. Isto é o que se chama um país do queirelho. Oh yes. Este é um país do caralho. A situation, let me try once again. Essa é uma terra do caralho. E pelo que eu fiquei sabendo, o caralho mora num lugar chamado Brasília. E nasceu no Maranhão. E tem bigode. Muito bem, eu queria dar conselho para vocês. Primeiro conselho: paguem suas dívidas em dia. Segundo conselho: quando forem pagar suas dívidas, paguem primeiro o que devem para mim. Terceiro conselho: desista de fabricar coisas. É melhor vocês comprarem prontas de nós. E agora um conselho de lambuja. Why you don't fuck yourself? Because if you don't fuck yourself, you fuck in the same way. Tradução: por que vocês não fazem tudo bem direitinho, não arrumam bem seu paizinho? Brasileiro não pensa no seu país, porque não usa sua inteligência. Se tiver amor na sua pátria, porque vocês brasileiro, não pensa no seu país, porque não usa inteligência. Se tiver amor na sua pátria, porque vocês não fazem uma campanha do dólar. De novo. Brasileiro não pensa no seu país, porque não usa inteligência. Se tiver amor na sua pátria, por que vocês não fazem uma campanha do dólar para libertar o Brasil das dívidas? É só dividir. Tem 135 milhões de habitantes. Eu lhes garanto que não vão negar. Depois, vocês fazem todos os colaboradores sócios do Brasil e de todas as riquezas do subsolo. É um conselho que eu estou dando de graça. Outra ideia: dá uma olhadinha nos bancos europeus, na Suíça, para saber quem tem conta de número. Se for brasileiro, é dinheiro da dívida. Se vocês não enxergam, manda fazer óculos de fundos de garrafa para ver melhor.
ou manda o ladrão pra puta que o pariu, ou engole sapo, como engoliram aqueles que fizeram o roubo nos bancos. Senão, eu sou obrigado a transformar esse quintalzão em multinacional e vocês vão ver o que é bom pra tosse. Eu expulso todos os ladrões criminosos e faço as leis ao meu modo. Assim, fica tudo direitinho. Que para um dia seu dívida não estar tão estourado, que nós tem que botar aquele porta-aviões do Gaddafi na Baía de Guanabara, com uma porrada de fuzileiros navais, todos igual ao Rambo. Aliás, alguns deles dá o Rambo, mas isso não tira mais a eficiência. Mas eu venho trazer amizade. Onde está a merda da amizade? Eu acho que esqueceu no bolso da outra calça. Mas eu ficar devendo amizade para vocês. Assim como vocês devem dólar para mim. Mas foi um grande prazer eu ter vindo aqui na Bolívia e ter essa conversa com vocês aqui no show do meu primo. Aqui em Buenos Aires, esta linda capital do Paraguai. Portanto, a vocês todos chilenos, um abraço que vai daqui do Peru até o olho do seu cu. Antes de ir embora, vou cantar uma canção folclórica de meu terra em homenagem aos nativos presentes. Usa, 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 faço o que você usa, vendo o que você não usa. Usa, 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 vendo o que você usa e compro o que você não usa. Usa, usa, usa. Oh yeah! So long, goodbye, adieu. Send me a letter and the exchange letter, of course. Tradução: mande-me uma carta, uma letra de câmbio, é claro, pagando um pouquinho da dívida, um pouquinho ou menos. E por último, uma mensagem que me deu aqui um amigo brasileiro para eu ler para vocês. Vão tomar no seu cu. Como é? Gostaram do meu primo americano? Lá a gente preta ganha em dólar. Aqui o negão não ganha nem cruzado. Graças a Deus o negro não estava presente aqui quando o Brasil foi descoberto. Tinha só português e índio. Você sabe como o Brasil foi descoberto? Por acaso. Você sabe por que o Brasil tem a maior dívida externa do mundo? Por acaso. O senhor sabe por que as multinacionais mandam e desmandam no Brasil? Por acaso. O senhor sabe por que tem lavrador sem terra e tem sujeito que não entende nada de terra, cheio de terra? Por acaso. O senhor sabe por que o Brasil é tricampeão de futebol? Por acaso. O senhor sabe por que Getúlio Vargas renunciou à vida? Por acaso. O senhor sabe por que Costa e Silva morreu de repente, assim como Castelo Branco? Por acaso. E o Marcos Freire, o senhor sabe? Por acaso. E finalmente, o senhor sabe por que o atual presidente é presidente? Sabe? Errou! É por destino histórico. Mas, mesmo tudo sendo por acaso, eu, por acaso, amo muito a minha terra natal. E sou daqueles que ainda fala e escreve Brasil com S. Eu ainda sou daqueles que sabe que chuchu é comida de preto pobre. E a Xuxa, deixa a Xuxa pra lá. Eu, por mim, casava a Xuxa com o Silvio Santos e pedia para eles me adotarem. Muitos têm vergonha de dizer que são brasileiros. Eu não tenho. Eu sou sem vergonha. Eu gosto de coisa de preto. Gosto de
Gosto de bairro, das coisas do grande Brasil. Sou viciado no Brasil. Eu sou como a torcida do Corinthians. Quanto mais perde, mais a torcida acredita nele. Só que o Corinthians ganha muitas vezes. E o Brasil, com esse tamanho todo, é um saco de pancadas de grandes países do mundo. É uma terra em que, se plantando, tudo dá. Dizia o Caminha na sua carta a Dom Manuel, o Venturoso, contando como era fértil o solo brasileiro. Mas eu soube que a primeira coisa que os portugueses plantaram foi assim. O Cabral desceu à terra, comeu a primeira fruta que encontrou, atormentou-se e fez um buraco na terra. Desafogou a merda. É uma terra que, se plantando, tudo dá. Por isso, está dando merda até hoje. Mas não liga pra mim. Eu falo tudo isso porque eu sou complexado por causa dos meus pés grandes. Eu sou como o Brasil. Tenho coisas grandes, mas não sei o que fazer com elas. Às vezes eu penso que Deus me fez assim, com os pés tão grandes, para um dia dar um chute bem no rabo de todos aqueles que roubam o Brasil. Quem sabe esse dia não chega. Vocês já imaginaram? Eu com esse pezão pegando bem no rabo, por exemplo, daquele sujeito aquele filho da mãe. Bem, eu acho que passou pela cabeça de vocês de que eu estou falando. Talvez uns 3 ou 4 passaram pela vossa ideia. Mas entre mortos e feridos, eu estou levando a vida com esses 2 transatlânticos que são meus pés. Eu quero falar da importância de ser grande nesse final. Porque foi por causa desses benditos pés enormes que eu encontrei uma mulher que tem alguma coisa grande também. E nós nos amamos e estamos felizes. E isso é verdade verdadeira da vida. Eu tenho uma mulher que, por ter uma coisa grande demais, tinha sido sempre infeliz. Agora somos felizes. Temos um filho, graças às minhas grandes coisas e à grande coisa dela. Sabe o que minha mulher tem de grande? Bem, ele não é muito especial, como o rosto e as pernas. Isso aí? Não. Minha mulher tem de grande, de enorme, o coração. Um coração tão grande que eu posso caber lá dentro com essas 2 canoas e muito mais. E assim eu termino minha conferência, não sem antes dizer que meu filho, já com 6 anos, seguiu a tradição da família. Meu filho tem uma coisa grande que eu gostaria de apostar que o filho de vocês não tem. Mas como ele só tem 6 anos, vamos deixar seguir para ver no que vai chegar. Por enquanto, o que eu posso dizer é que ele usa cueca do meu número e a camisa é para 6 anos mesmo. Tenho pena das meninas quando ele começar a namorar. Pois é isso que vocês pensaram. A conferência veio de lá e chegou até aí. Porque tudo se passou na vossa malícia, na vossa imaginação. Eu só fiz criar umas bobagens de ator. Umas cantorias e esses pés que eu vou doar ao Museu do Dr. Skoll. É ele que, com sua equipe inteira, trata de meus pés. Adeus? Não. Até um dia. E se passarem por mim, cuidado com a pisada. A culpa não é minha, é da importância de ser grande. Dos pés que caminham nesse chão brasileiro, desde a chegada de meus antepassados, há 450 anos, percorrendo os 4 cantos e construindo riqueza das elites quatrocentonas no trabalho grátis, para ser preterido nas festas desses longos centenários. Meu Deus misericordioso, volte para o Brasil e olhe para esse povo que vem sofrendo a opressão dos aumentos diários de preço.
O povo brasileiro não aguenta mais essa escravidão. Meu Deus, tire os homens. Tudo tem seu tempo certo para todo homem sábio governar sua terra. Senhor, diga para esses homens mentirosos que o tempo de enganar findou-se, que agora é tempo de plantar, colher, edificar. É tempo de transformar as crianças em sábias, para no amanhã elas continuarem essa sabedoria que herdaram da realidade brasileira. Volte, meu Deus. Mostra ao Filho do Homem que todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e retornarão ao pó. Mostre, Senhor, ao Filho do Homem que governa este país, que a verdade é mais limpa que a mentira. O que estamos vendo é que poucos estão falando a verdade. Deus, volte para o Brasil e todos que nascemos nesse país vamos gritar: eu sou brasileiro! Finis. Uma flor pode ser branca, preta e amarela. De qualquer cor ela será muito bela, se todo dia adubar, regar, cuidar com amor. A luz do sol iluminará a sua flor, enfeitando seu jardim. Comigo e com você também é assim. A luz do sol iluminará a sua flor, enfeitando seu jardim. Comigo e com você também é assim. Comigo e com você também é assim. Comigo e com você também é